Olá, hoje nós temos um culto um pouco diferente, né? Um culto dos formandos. O que é esse culto dos formandos? Todo ano, então, nós temos aqui na nossa igreja o privilégio de cultuar a Deus, dando graças a Ele pelas formaturas, pelos cursos que são concluídos. Nós sabemos que, se tratando de formação, isso sempre nos traz desafios. Muitas vezes desafios financeiros, outras vezes desafios de tempo. Se formar realmente não é muito fácil, não é fácil para ninguém. Além desses desafios, há o desafio da aprendizagem, de aprender, de realmente se formar, sair então mais preparado ou preparado para o campo de trabalho ou para o ministério. Então, pensando nisso, nós estamos aqui nesta noite para isso, para prestar um culto ao nosso Deus, para agradecer a Ele pela vida dos nossos irmãos que, mesmo com as dificuldades que certamente tiveram, conseguiram chegar ao final de mais uma etapa de suas vidas. Para quem não me conhece, eu sou Cleodair Godoy, sou pastor de adolescentes aqui da Igreja Batista Curuçá. Estou aqui com o pastor Alcenir, nosso pastor de missões. Daqui a pouco, nosso pastor titular, pastor Israel Belo de Azevedo, estará aqui conosco também. E assim eu também quero conhecer aqueles que porventura estão nos visitando hoje. Se há alguém aí que está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, eu gostaria que ficasse de pé, para que nós pudéssemos te conhecer e que você também pudesse receber um abraço. Olha quanta gente não se sente enquanto não receber um abraço itacurucense. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa igreja. Que essa igreja também possa ser a sua igreja. Que Deus possa abençoar sua vida ricamente. E que Ele possa falar profundamente ao seu coração nesta noite. É muito bom ter você conosco. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Também quero perguntar se durante essa semana alguém completou aniversário de nascimento, aniversário de batismo, ou aniversário de casamento. Alguém assim, com esta condição, completou aniversário essa semana? Por favor, vem aqui, meu irmão, vem aqui à frente. Alguém mais? Não fiquem tímidos. O Guga, vem cá, rapaz, levanta, você está novo ainda. Quantos anos? 24? 8. 8 anos? Está ganhando experiência? Muito bem. Tudo bem, meu irmão? É aniversário de? Aniversário de nascimento. Tudo bem? Nascimento. Tudo bem, minha irmã? Nascimento. Nascimento, batismo, casamento. Nascimento. Amém, amém. Então, vamos orar então, agradecendo a Deus, né, pela vida desses irmãos. Pedir ao pastor Alcenir que faça uma oração então, agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos, da qual Deus concedeu a graça de que eles pudessem completar mais um ano. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos nesse instante, com os nossos corações alegres, Deus, te agradecer pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, te agradecer pela tua fidelidade. Ó Deus, nós só temos a te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, nesse instante nós queremos nos alegrar com os nossos irmãos que fizeram mais um ano em sua caminhada junto a Ti, que assim como o Senhor tem feito, que o Senhor continue a abençoá-los e a guardá-los. Ó Deus, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos e pelo privilégio que temos de compartilhar com eles deste instante. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem vir aqui então, enquanto dar um abraço nos nossos irmãos, se alegrar com eles. Eu quero informar os irmãos que se tiver um pouco abafado, quente, que se quiserem abrir a janela, nós estamos trocando o sistema de ar-condicionado e os aparelhos novos não chegaram a tempo. Então, também queremos aproveitar para pedir desculpas aos irmãos, mas se tiver assim um pouco calor, podem abrir as janelas para refrescar um pouco mais, tá? O ar da galeria está ligado, mas aqui embaixo, aqueles dois últimos também estão, mas aqui na frente não tem.
Se você não está com um boletim aí, ou se está com um boletim, a programação agora não é essa que está aí indicada para o culto noturno. A programação vai ser projetada aqui, então você vai poder acompanhar por aqui as leituras bíblicas, da qual vou convidar você a fazer, juntamente comigo, essa primeira leitura bíblica de primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Com a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. E é esse Deus, esse grandioso Deus que nós vamos então louvar agora com as nossas vozes, com os nossos corações. Então, quero convidar você com toda a sua força, com toda a sua vontade, com toda a sua devoção, que você então declare isso ao nosso Deus com esse cântico que nós vamos entoar agora.
Amém, aleluia. Eu sou pai de 3 filhos. Comecei cedo. E meus filhos não são santos. Por serem filhos de pastor, não significa que eles não aprontem as suas. Mas independente do que eles façam, eu sempre continuarei sendo o pai deles. Eu acredito que Deus conosco é desta forma. Independente do que nós façamos, das escolhas, dos caminhos, Ele continuará sendo o nosso Pai. E é engraçado que, muitas vezes, quando nós achamos que não precisamos de Deus e fazemos as nossas escolhas sem buscar a orientação dEle, e aí quando a coisa começa a se complicar, aí nós lembramos de que, espera aí, eu tenho um pai. E aí a gente recorre a Ele, pedindo ajuda, pedindo socorro. Eu acho que você que é pai, assim, eu acho que os filhos também agem assim. E muitas vezes nós nos esforçamos como pais para fazer para os nossos filhos até mesmo aquilo que não foi feito por nós. E na maioria das vezes, ou quase sempre, um simples abraço e um sussurro no ouvido, dizendo, muito obrigado, traz aquela alegria no nosso coração, pelo reconhecimento que os nossos filhos tiveram, pelo nosso esforço em fazer algo de bom para eles. Eu acredito que Deus também é assim, que Deus, Ele aguarda ansiosamente aquele sussurro, dizendo, muito obrigado. E é nesse sentido, é nessa reflexão, que eu quero convidar você a ficar de pé, e nós vamos cantar então esse cântico que diz, te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor, você mudou a minha história, e fez o que ninguém podia imaginar, você acreditou, e isso é tudo. Só vivo para você, eu não sou do mundo não. Nós possamos então sussurrar ao ouvido de Deus agora essa canção, como forma de agradecimento por todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, em que na maioria das vezes são bênçãos imerecidas, em que nós não merecemos, mas Deus na sua misericórdia, na sua graça, como um bom pai, Ele busca cuidar, Ele busca então fazer aquilo que nós precisamos em determinados momentos das nossas vidas. Então, cantemos então com toda a nossa força e com todo o nosso coração. E pelo teu favor é o que
Os irmãos podem sentar. É dentro desse espírito de agradecimento e de reconhecimento de quem é Deus nas nossas vidas que nós vamos participar desse instante, que é um momento de fidelidade no nosso culto. Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, ele diz assim, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Esse é o sentimento de Davi, diante de tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida dele. Será que é assim que nós estamos diante de Deus? Será que nós temos corações gratos diante dele? Porque esse instante é um momento de gratidão. Nós não estamos aqui barganhando com Deus. Você não traz nada aqui para receber de Deus, mas o sentimento que nos move a esse instante é esse sentimento de que nós já recebemos de Deus. Nós já somos abençoados por Ele, e nós temos esse privilégio e esse prazer de participar da sua obra, porque através dos dízimos e das ofertas, a igreja tem a oportunidade de proclamar o Evangelho em todo o mundo. Itacuruçá está presente na Ásia, está presente na América do Sul, está presente em todos os continentes, através de homens e mulheres que pregam esse Evangelho que aqui nós estamos anunciando. Isso tudo em função da fidelidade dos irmãos. Nós vamos cantar essa música, e você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente, trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, com esse sentimento no coração, de gratidão por tudo aquilo que Deus já fez e tem feito e vai fazer na sua vida. Os irmãos podem levar as salvas. Nós temos muito que agradecer a Deus, meus irmãos, e isso é nítido no nosso dia a dia. Só o fato de você poder estar aqui hoje, respirando, é esse dom de Deus, é esse sentimento de gratidão dele. Mas nós também temos, por outro lado, necessidades que nós devemos colocar diante de Deus. Nós temos pessoas aqui que estão passando por luto, perderam entes queridos. Esse casal que estava aqui à frente, a Milena, perdeu a sua mãe, durante essa semana. O pastor José Maurício esteve lá junto com a família e outros familiares. Nós acabamos de realizar agora às 17h30 um culto em ação de graças pela vida do Lucas, membro da nossa igreja, família membro da nossa igreja, que também viveu esse momento de separação, esse momento de dor, e assim é a nossa vida. Nós temos muitas dificuldades ao longo dessa caminhada, e nós temos esse privilégio, porque isso é um privilégio, de poder colocar diante de Deus aquelas situações que às vezes humanamente parecem impossíveis
de nós superarmos, que é, por exemplo, a perda de um filho. O que dizer? O que falar? O pastor Israel pregou exatamente isso. Nós não temos o que falar. Ele citou o exemplo de Jó, o livro de Jó, que é um livro ícone na questão do sofrimento e que não nos dá a resposta do porquê do sofrimento, mas fala claramente e mostra que Deus está conosco. Por isso, nós vamos ter esse instante. Eu vou convidar o pastor José Maurício para vir aqui. Vou convidar a Milena. José Maurício esteve junto com a Milena nesse momento de dor, esse momento em que a família passou ali, momento de muita tristeza. E você, que também está aqui, que de repente quer colocar algo diante de Deus, vai ter a oportunidade de vir aqui à frente, de se ajoelhar, de se colocar da melhor maneira que puder, que quiser, enquanto a Tamara toca uma música, manifestando essa confiança, independente do momento que você está passando. Eu não sei, mas de repente você está vivendo uma situação de enfermidade em que você vai caminhar aí um bom período num deserto, você está passando por situações financeiras difíceis, problemas de relacionamentos, tudo isso, aos nossos olhos parece muito difícil, mas o Deus que nós servimos, Ele pode, e Ele vai com certeza ajudá-lo nessa travessia. É com esse sentimento que nesse instante nós vamos colocar as nossas necessidades diante desse Deus maravilhoso, desse Deus que sempre é bom. Pai bendito, para nós o inexplicável é uma grande incógnita, porque muitas vezes queremos uma explicação que não é possível tê-la. Mas uma coisa é certa, Senhor, a palavra do Senhor nos diz pelos lábios do teu servo: eu sei em quem tenho crido. E essa é a nossa convicção, de que apesar das dificuldades da nossa vida, quando perdemos pessoas a quem muito amamos, quando passamos por uma decepção, quando vivemos um momento difícil na nossa jornada, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. É por essa razão, ó Pai, que nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, para pedir ao Senhor o consolo para aqueles que estão enlutados, para aqueles que estão nesta hora, ó Deus, vivendo um momento de separação, aqueles que estão neste momento vivendo um momento de desemprego, um problema de saúde no lar. Senhor, Tu sabes das nossas dores e das nossas angústias, mas o Senhor tem, ó Deus, para nós a melhor solução. Por isso nós Te rogamos, ó Pai, abençoa cada pessoa que aqui está e derrama, ó Deus, sobre a vida de cada um de nós a bênção que nós necessitamos. Esta, Senhor, é a nossa oração, confiados em Jesus Cristo, o Teu Filho e o nosso Salvador. Amém, Senhor. Queiram sentar-se, por favor.
alguns irmãos, cerca de 20, que completaram alguma etapa na sua formação acadêmica e profissional. Aqui eles se reúnem, então, para agradecer a Deus pelas conquistas que fizeram pela graça de Deus. E uma pessoa que completa uma jornada acadêmica, em que nível for, consegue completá-la apenas por sua própria força, pela força de sua família. Completam essas etapas pela capacitação que vem de Deus. Alguns, depois de algum tempo, voltaram aos bancos escolares. Outros estão começando agora a sua carreira acadêmica. Terão ainda 20 anos pela frente, mas agora se reúnem para agradecer a Deus. Então eu vou chamar, e em os chamando e mencionando os seus cursos, os que concluíram, eles entrarão e receberão a nossa saudação. Aline Gondar, residência médica em ecocardiografia. Ana Lígia, mestre em ciências. Amanda Macedo, graduação em administração industrial. André Schubert, pós-graduação em marketing e gestão de empresas de petróleo e gás. Anne Amberger, licenciatura em música e pós-graduação em piano. Anne Flor, graduação em design de moda. Beatriz Jacu encerrou o ensino médio. Daniela Fiô, conclusão do ensino médio. Eduardo Muniz, conclusão do ensino fundamental. Israel Bron Simplício concluiu o ensino médio. Isabelle Alves Simplício concluiu o ensino médio. Karen Flor, o ensino médio. Larissa Godoy concluiu o Fundamental 2. Lucas Cunha concluiu o Fundamental 1. Marco Antônio Serva foi aprovado no MBA em Executivo em Saúde. Mariana Silva concluiu o ensino médio. Maria Lúcia Soares, a sua graduação em Direito. Paulo Pimentel, a sua pós-graduação em Gestão Pública e Controle Externo. Rafael Godoy concluiu o ensino médio. Roberto da Silva Bento graduou-se em Administração. Podem então agora todos se assentar.
Eu estou certo que na experiência de cada uma de vocês aqui, houve momentos em que vocês pensaram: não vou conseguir. Foi ou não foi? Houve momentos que vocês perguntaram: onde eu vou retirar forças para seguir em frente? Mas graças a Deus vocês chegaram até aqui e alguns já não estão mais onde estavam. Por exemplo, o Rafael Godoy já entrou para a UENF em Campos, Universidade Estadual do Norte Fluminense, e já vai embora. É essa parte ruim da história. Mas ele vai e volta e vai, não é? Em abril começam as suas aulas. Eu poderia mencionar aqui outras situações, né, que eu sei que expressam a realidade de cada um. Eu vou pedir a quem desejar de vocês usar a palavra livremente, não combinamos nada. Quem quiser dizer algo para a nossa inspiração aqui, da sua formação, dos seus momentos, e quiser então compartilhar, eu cedo o microfone. Alguém gostaria de falar? Rafael. Porque assim ele abre a porta e os outros depois entram, né? Vem aqui, Rafael, por favor. Já vão ensaiando aí, viu? Os improvisos. Então, como é que foi a sua experiência de terminar o ensino médio e essa agora entrada para a universidade? A gente passa uma vida inteira, pelo menos a minha até então, né, estudando numa rotina, de uma forma, e quando você é mais novo, porque no meu caso eu não posso falar quando eu era pequeno, você fica imaginando: caramba, será que não vai acabar? Fica torcendo para acabar logo. E no dia que eu peguei o resultado, aprovado, acabou o colégio, eu fiquei: caramba, e agora? O que é que eu vou fazer? A incerteza do vestibular: será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Os amigos que você acaba formando um círculo quando você estuda muitos anos no mesmo lugar, era todas as manhãs, às vezes olhar para aquelas caras feias, às vezes todo mundo sorrindo, mas é impressionante ver como a vida tem essa dinâmica, e como a criação de Deus é excepcional nesse ponto. A gente está aqui hoje, mas amanhã, até ano passado eu estava no colégio, numa rotina que eu vivi anos da minha vida. Em abril eu vou estar me mudando, algo que até um mês atrás eu nunca imaginei que ia deixar morar sozinho, a minha casa, morar sozinho para poder estar estudando em outra cidade que eu não conhecia até o dia que eu fui fazer minha matrícula lá na faculdade. Mas também é legal ver como até nos momentos mais difíceis, nas crises que meus pais me acompanharam, caramba, esse negócio de estudar, porque eu acredito que a formação ela tem que ser além do diploma. Até na minha formatura eu fui orador junto com uma amiga, e a gente falou sobre isso, que não adianta você estar com diploma, um colégio preparar para fazer um Enem, por exemplo, do vestibular, se no ano seguinte você já esqueceu porque é uma coisa decorada. Acho que a maior formação que um colégio tem que fazer, e não apenas um colégio, mas eu acho que quando a gente for pensar assim: eu vou me formar, eu quero estudar, uma formação crítica que forme pensadores, pessoas que vão falar e questionar, principalmente a minha área. Eu vou fazer ciências sociais, então por que as coisas são dessa forma, como é que tem que ser, por que é desse jeito, por que chegou até aqui, como é que isso vai mudar, e não apenas recitar informações que ultimamente a gente tem visto muito isso, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de ter professores, de ter um colégio. Eu estudei aqui no Colégio Batista, que promoveu isso. Mais do que decorar tudo e aprender tudo que foi passado, entender o porquê é dessa forma. E eu espero continuar assim também nas minhas graduações futuras, que Deus não será só essa. Deus abençoe, nova jornada aí, né? Depois você volta aqui, depois você volta no mestrado, depois volta no doutorado, né? Alguém mais gostaria de dizer algo para a gente aqui? Alguma palavra de inspiração, de desafio? Deixar um desafio para os outros, né? Você que está aí hoje, o ano que vem pode estar aqui, né? Nosso objetivo é esse. Nós fazemos esse culto para agradecer a Deus e também para deixar um desafio com você.
porque a formação nossa é para sempre. Vamos ouvir então aqui a Ana Lígia. Ele já encostou aqui junto de mim, achava que eu ia falar alguma coisa. Quando eu cheguei aqui para a igreja, o pastor Israel perguntou, na entrevista da família, né, se eu ia continuar estudando alguma coisa. Eu tinha chegado aqui, tinha feito já 2 pós-graduação, sou graduada em farmácia, e eu falei, não, eu não pretendo estudar mais nada, não. Agora minhas meninas estão formando e eu vou só aproveitar a vida. Não foi bem assim. Em 2010 eu me separei e eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Foi um baque bem grande para mim. Então eu saí correndo atrás de estudar algumas coisas, ocupar o meu tempo, porque as meninas já estavam cada uma na sua vida, uma terminando direito, a outra terminando medicina, e eu sozinha em casa. Então eu corri atrás de um projeto, fui lá, procurei uma professora, já tinha algumas coisas escritas, mas não era bem aquilo, procurei uma outra professora que me deu um projeto que estava perdido lá na maternidade da UFRJ, onde eu trabalho, que fala sobre diabetes gestacional. Era um novo projeto para glicose em papel de filtro, para diagnóstico de diabetes em pacientes grávidas. E eu sou diabética gestacional, eu fiquei diabética na minha primeira gravidez e desde então eu fiquei diabética. E tudo correu assim, tinha muitas coisas que eu não entendia, que aconteceram com a minha filha mais velha, e tudo isso veio assim a clarear a minha mente, de ter o conhecimento do que aconteceu e do que acontece com ela e comigo e com minha outra filha. E o projeto foi muito abençoado, porque Deus colocou na minha vida 2 orientadores maravilhosos, que se tornaram meus amigos, me tratavam como uma criança, um bebê mesmo, que tinha coisas que eu não sabia. Voltar a estudar estatística. Uma delícia! Então, foi terrível, né? E aí Deus colocou um amigo meu que quebrou a perna para ficar me ensinando estatística na casa dele nos dias feriados. Foi muito incrível. E acabei passando nas 2 estatísticas que eu tinha que fazer. E o resto tudo, Deus me orientou e eu dei conta. Então, assim, eu tenho que dizer que antes disso, quando eu mudei aqui para o Rio, em 2004, eu não sabia nem fazer uma pesquisa. E eu lembro que eu comecei a fazer 2 pós-graduação ao mesmo tempo, uma de farmácia clínica hospitalar e uma de hematologia clínica. E ali no final da igreja, todo dia eu levantava e falava, Deus, eu não sei fazer monografia, mas o Senhor sabe. Então, no final das contas, eu fiz as minhas 2 monografias, fui aprovada e Deus deu continuidade aí no mestrado, e agora eu já comecei a fazer uma faculdade de psicologia. Quem mais vai falar? Lucas não quer falar. Eu sei que ele não quer falar. Mas a Anne quer falar. A Anne. Ela quer falar. Está com a mão até fria, de tão nervosa, porque ela vai falar. Então, Anne, como é que foi a sua experiência? Primeiro você está fazendo a graduação, não é isso? Eu fiz a graduação e a pós junto. Ok. Né? E é muito estudo, né? O estudo da música Não é só tocar, não? Não. O estudo da música, o músico tem um estudo muito solitário, né? Porque é você com o seu instrumento horas ali, né? E graduação, bom, eu considero um bom estudo para quando você está fazendo graduação, é de 4 a 6 horas. Fazendo pós junto, eu acho que eu quase enlouqueci. Né? E quase enlouqueci meus pais também, mas tudo bem. Pai é para isso. Está feliz agora, então? Muito feliz, porque a graduação eu curti bastante, curti muito fazer cada matéria, né? Eu busquei também, e Deus colocou pessoas maravilhosas, assim, professores maravilhosos. Mas após vários momentos eu queria desistir, né?
mas foi desafiador, mas o importante é chegar até o final. Muito obrigado, Anne. Bem, nós tivemos aí algumas demonstrações, e gostaria, como eu já mencionei, que cada um recebesse a história de cada um, que alguns conhecem. Não vou ouvir uma pessoa aqui que nem sabe o que vai falar, mas eu acho que é importante também, né? Que é a irmã Maria Lúcia, né? Fale um pouquinho sobre a sua história, quanto tempo você ficou sem estudar, você voltou a estudar, como é que é mais ou menos a sua trajetória aí nos estudos, Maria Lúcia? Apesar de eu ter feito um curso de Direito, eu não gosto muito de falar, mas a gente já, como o pastor Jael está pedindo, a gente vai falar. Assim, é um curso que eu sempre sonhei em fazer, desde nova, 18, 20 anos, mas eu sempre dei, assim, preferência a eu, mas meu marido, as minhas filhas terminarem a graduação. Eu tenho 2 filhas advogadas e uma jornalista, e eu já trabalhava na área jurídica, no Serviço Público Federal, na Advocacia Geral da União, e todos falavam assim: você é uma rábula é uma pessoa que você conhece o direito sem nunca ter feito. E aí eu, um belo dia, resolvi fazer um vestibular, mesmo sem ter me preparado, e consegui passar. Já que eu passei, eu vou começar a fazer. Assim, eu agradeço muito a Deus pelo curso que eu fiz, mas agradeço muito ao meu marido, que muito me ajudou. Ele, sendo de uma outra área, ele é de uma área de geografia que não tem nada a ver, mas ele é um homem muito inteligente, parece que ele entende muito do direito sem nunca ter feito. E me ajudou muito na parte de filosofia, psicologia, em todas as outras áreas. E assim eu fui tocando meu curso. Tive um problema muito sério de saúde, não conseguia falar, nem andar, passei 1 ano e 3 meses afastada do trabalho, mas mesmo assim, com a ajuda das minhas filhas, do meu marido, eu consegui levar o meu curso à frente, e dos meus amigos da faculdade. E a ajuda de Deus também. E a gente pensa em desistir, eu acredito que todos que fazem um curso de uma graduação, a gente sempre pensa em desistir no meio do caminho, mas Deus conseguiu me sustentar e consegui terminá-lo. E assim, eu acho que meu marido e as minhas filhas e eu mesmo, minhas amigas... Estão aqui presentes? Que está aqui, está todo mundo marido, presente. Então, fica em pé, a família dela. Meus parentes, minhas primas... Né? Assim, olha minha aí. Tia, está todo mundo aqui. Vocês vieram aqui participar, não fica tirando fotografia. Muito agradecida a Deus, e eu também. Que bom, né? É isso aí, pastor. Que bom. No meu trabalho, eu tive um convite para trabalhar no Quanto tempo, Maria Lúcia, depois do 2º grau, que você ficou até a universidade? 27 anos depois que eu voltei a estudar. É muito difícil, mas não é impossível. Basta você querer e se dedicar. Que bom. É isso aí. Obrigado. Vou pedir em pé agora, pedir, por favor, agora fiquem em pé, os familiares de cada um que eu for mencionando. Agora eu não vou usar aqui a ordem alfabética, e se eu trocar o nome, vocês me ajudem, não é? Fiquem em pé, então, Isabelle, seus familiares estão presentes, obrigado. Israel, meu xará, meu colega de viagem, estão aqui os seus pais. Pode sentar-se. Eduardo, o pai está ali, né? E a mãe e a avó, suponho, aqui, não é isso? Pode sentar, obrigado. Daniela Fiô, está ali a mãezinha dela. A sua mãe é doutora, não é? Você vai chegar lá? Se Deus quiser. Está ali a sua prima, ficou em pé lá, sua prima. Beatriz, Jacu, seus familiares, aqui estão seus pais, vó, e deve ter outros por aí, né? Por aí, ok? Obrigado. Familiares aqui da Anne Flor. Aproveita também, fica em pé a sua irmã, isso, porque já são, né? A mesma família. Obrigado. Tem alguém de sua família? Anne, tem? Ótimo. Obrigado. Moro lá em Macaé, não é isso? Então, bem-vindos aqui mais uma vez, obrigado. Prima, ótimo.
André, Tamara, agora é sua vez de ficar em pé, viu? Tem gente que é difícil, fala a verdade. E lá na galeria, cadê o Daniel? Sabe dar a mão, é uma pessoa difícil. Tudo no script, combinado direitinho, não faz um serviço correto. Amanda, aí estão seus pais, né? Deve ter mais algum aí, espalhado por aí, né? Ana Lígia, estão tudo por aí, as suas filhas. Aline, lá. Tá lá a família também, olha aí. Que bom. Agora então, a Aline, lá os seus pais, né? Cheios de alegria, né? Obviamente, como todos nós. Robertinho, o Robertão está aí o Robertão e toda a família, né? E até a futura família, está tudo aí, então está ótimo. Vieram conferir, né? Rafael Godoy, aqui os pais. E a Larissa também, fica em pé, porque você, né? Então, a da Larissa, agora fica em pé por causa da Larissa, Rafael. Isso, pronto, são os dois irmãos. Obrigado. O Josué está por aí, né? Em alguma classe aí. Ok? Paulo, já ficou, né? E tal. A Maria Lúcia, já ficaram também. Mariana, tem alguém da sua família aí? Mariana, tem os seus pais, estão aí. Infelizmente, está nos deixando. Toda a sua família... O pai dela e a mãe são missionários, estão indo para um outro país, mas enquanto estão aqui, vamos curtir. Marcos Serva, sua família, ela, sua esposa, a outra menina está numa classe ajudando, tá bem, obrigado. Lucas, cadê? Os Cunha, ali, né? Os pais e a avó e o irmão, lá no cultinho, certamente. Vamos crer que sim, né? E Larissa já ficou em pé, também já ficou em pé. Então, nós nos alegramos muito com vocês. Eu quero... tá bem, obrigado. Nossa, família grande, bem-vindas. Agora, então, fiquem em pé todos os familiares dos formandos. Isso. E agora vocês batam palmas para eles. Meus irmãos, eu quero então, nesse contexto, dizer algumas palavras que espero se apliquem a vocês e se apliquem a todos nós. Infelizmente, é público e notório que a condição do ensino em nosso país precisa sofrer uma revolução. Cada governo que vem, em todos os níveis, prometem uma revolução no ensino. E, infelizmente, pouca coisa acontece. Infelizmente, o nosso país, desde a sua formação, não valoriza a educação como deveria fazê-lo. Por isso, lamentavelmente, nós continuamos sendo o país do futuro. E nós podemos aplicar essa frase a cada um de nós. Se nós não estudarmos, não nos aplicarmos, não acordarmos de madrugada e dormirmos tarde, se nós não gastarmos horas solitárias, como disse muito bem a nossa professora de música na sua formação, nós não temos futuro. Ou vamos ter um futuro, como o futuro do nosso país, muito aquém do que poderia ser. Eu penso que os irmãos comigo concordam que esta é uma questão de natureza ideológica. A educação não traz benefícios para a elite. Porque a educação traz pessoas críticas. E forma pessoas que fazem melhores do que a elite faz. Na verdade, a nossa falta de compromisso público com a educação é um projeto político. Eu menciono um episódio que não é diretamente ligado à educação, mas mostra o comportamento da elite. Vou dar os nomes todos.
Há muitos anos eu estive com um homem chamado M.F. Nascimento Brito, Manuel Francisco Nascimento Brito, que era o dono do Jornal do Brasil. Chega a ser uma ironia a informação que eu vou dar agora. À época, o Jornal do Brasil era o mais importante periódico do nosso país. Tinha, inclusive, a melhor tiragem, mas era uma tiragem pequena ainda. Naquela época, eram cerca de 80 mil exemplares. E nesse encontro de estudantes, eu perguntei a ele, por que o Jornal do Brasil não aumentava a sua tiragem, não fazia uma campanha para aumentar a tiragem do jornal? Ele disse, não nos interessa. Se nós aumentarmos a tiragem, nós vamos aumentar a nossa despesa. E não vamos ter um aumento no incremento da publicidade. Não nos interessa. Ou seja, não interessa que as pessoas sejam informadas. Não interessa que as pessoas cresçam nesse campo específico da notícia, da informação e da formação, como o jornal é. Não interessa. Ele colheu frutos amaríssimos. Seu jornal acabou em papel. E o seu prédio é hoje um hospital. Ainda bem que é um hospital. Mas para mim, que fui crítico naquele jornal, é muito triste passar ali e ver um hospital, onde eu várias vezes entrei para entregar as minhas resenhas de livros. Aquela frase do M.F. Nascimento Brito, assim ele era chamado, revela o projeto político das elites brasileiras desde tempos antigos. Na antiguidade brasileira, me refiro aqui aos séculos 17 e 18, as famílias da elite mandavam seus filhos, só os seus filhos, para estudarem fora do país. Maria Lúcia, se quisesse fazer direito do século 18, tinha que ir para Coimbra. Aline, se quisesse fazer medicina, teria que ir para a França, por exemplo. Então eram uns poucos que iam e voltavam como os doutores. É por essa razão que até hoje advogado é chamado de doutor, sem o ser. Porque era uma exceção, eram pouquíssimos que iam então ao exterior, então formavam, eram os membros da elite. A aristocracia não queria que mais pessoas fizessem direito, mas só uns poucos. É só uma demonstração desta, ao meu ver, escolha ideológica pelo atraso. Claro que temos tido avanços, mas muito aquém do nosso potencial, de nossa capacidade. Em segundo lugar, eu quero dizer uma outra coisa em relação ao estudo e às nossas possibilidades, que é a seguinte: uma vida se faz com regras. Uma escola se faz com regras. Hora de chegar. Tem hora para chegar, para entrar na escola. O uniforme, isso você não vai usar mais, mas sempre usou. Regras. Um Estado se faz com regras. Regras claras. Se nós pegarmos, então, os sucessos dos países de outros continentes, parte desse sucesso se deve ao fato de que as regras são claras. A regra não é uma hoje e outra amanhã. Não tem jeitinho. Se passou, passou. Se não passou, não é aprovado automaticamente. Não passou. Às vezes nós, no plano pessoal, nos insurgimos contra as regras. Algumas são até absurdas, é verdade. Mas o importante é que haja uma cultura da regra, da norma. Porque havendo norma, nós todos sabemos como nos portar. Se o horário é X, nós sabemos que temos que chegar no horário X. E assim podemos ampliar para os outros universos. Mas nós somos um país que busca brecha na lei.
Essa é parte de nossa tragédia. Educação, portanto, tem a ver com essa segunda dimensão, que é a dimensão moral, que inclui não só a elaboração de regras claras, mas a nossa disposição de seguir as regras, enquanto elas são as regras que estão valendo. Pais, não tenham pejo de colocar regras nas suas casas. A nossa crise é uma crise de falta de regras. Qual é o certo? Qual é o errado? Cabe aos pais dizerem, cabe aos professores dizerem o que é certo ou o que é errado. Ontem, antes de ontem, melhor dizendo, passava em frente a uma escola pública de grande renome. E olhávamos as meninas encostadas no muro, sem meia, uniforme incompleto, por exemplo, demonstrando então, esse flagrante apenas, pode até não ser isso, mas pelo menos nos pareceu assim, demonstrando que aquela escola, que antes foi conhecida por suas meninas andarem uniformizadas de modo completo, agora tinha aberto mão. Que isso é uma bobagem, uniforme. Não, não é o uniforme, é a regra. Quando nós crescemos nesse ambiente de regras definidas, regras boas, todos sabendo quais são, nós progredimos, nós crescemos. Então, por exemplo, isso é uma coisa boa no Brasil, para você entrar na universidade, tem regras, no caso, uma seleção. E, felizmente, com raríssimas exceções, são regras que funcionam. E quem obtiver os pontos, seja no Enem ou naquele vestibular, adentra aos bancos daquela escola. Isso é uma coisa muito boa. E todos já sabem. O Godoy mencionou essa regra. Como é que eu vou entrar? Será que eu vou passar? Porque não tem jeitinho. Ou você passou, ou você não passou. É uma boa coisa que temos no país. Então as regras são boas. Eu quero registrar isso. Terceira coisa que eu quero falar. Temos aqui hoje o dono com a sua esposa, filha da livraria Eldorado, a melhor da Tijuca. Depois eu pego um cachezinho com ele. Terceira coisa que eu quero dizer é a valorização da leitura. Não importa qual o suporte que você vai ler. Eu hoje prefiro ler de modo eletrônico. Eu acho mais agradável, mais prático, mais funcional, mais rápido. Eu tenho um comentário bíblico em papel que tem 2.000 páginas. É um sofrimento ler aqui, não dá para carregar. Mas eu tenho aqui centenas de comentários que é levinho. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: passa-se a mensagem, não é, Isaac? Passa-se a mensagem que o livro acabou, que não preciso ler mais. Mensagem errada. O livro continua de pé, e quem lê é melhor de quem não lê. Não importa se é em papel, ou se é no equipamento eletrônico, não é esse o ponto. Isso muda, mas o livro não muda. Me preocupa que às vezes as novas gerações acham que o livro acabou. Não, o livro não acabou. Pelo contrário, cada vez mais o livro, em papel ou em qualquer outro formato, é essencial. Vocês que estão começando agora, ali o Lucas, aqui o Eduardo, né? Que terminaram essa linda etapa, não é a primeira, já é a segunda, que já vieram aqui antes, né, Lucas? Quando terminou lá, nem sei como é que chama, o antes do Fundamental 1, como é que chama, não é? Muito livro, rapaz, muito livro, Eduardo, tem que ler muito, estudar muito. A vida não é lazer, a vida não é o Disneylândia, a vida é estudo. A vida é solitariamente, por vezes, abrir um livro grosso, até de estatística. Ai, ai, ai. Eu me solidarizo com você porque eu enfrentei a mesma dinâmica do mestrado em História, que tinha estatística.
Meu consolo é que eu virei professor de estatística da pós-graduação depois, sem saber estatística, mas aprendi para ensinar, né? E a gente, professor, aprende para ensinar. Muitos livros, tem que ter uma boa biblioteca, carregar esses livros onde vocês forem, tem que estudar muito, né? Da música, muita partitura, mas muita teoria também, né? Muita teoria. Como diz o jornal O Globo, quem lê sabe mais. E quem sabe mais, vale mais. Depois vocês me falem do último livro que vocês leram. Depois você me fale também do último livro que você leu, além de Gênesis. E por último, eu quero me lembrar aqui das famílias aqui presentes. Vale a pena investir na formação dos nossos familiares. Gostei muito de ouvir a história da Eunice. Eu resumiria assim: eu estou aqui, eu cheguei até onde cheguei por causa do meu marido e das minhas filhas. Durante um tempo, a nossa prioridade era a formação delas. Mas, depois de algum tempo, a prioridade deles foi a formação dela. O fruto, para lembrar a música do Edson Feitosa, que ela tem hoje nas mãos, ela pode pegar e devolver para o seu marido e para as suas filhas. Aplique-se na formação dos seus familiares. Maridos, se a sua esposa, por alguma razão, em algum momento, parou de estudar, ou seja, por uma razão financeira, educação das crianças, projeto válido, é válido qualquer coisa que façamos, até mesmo deixando de estudar para que nossos filhos estudem, vale, mas tem que voltar. Maridos, estimulem a sua esposa a voltar a estudar. Logo, logo teremos aqui a formatura do pai do Robertinho, né? O Roberto, né? O Roberto Sênior, esse aqui é o Roberto Júnior, assim podemos dizer. Agora, o Roberto estimula o pai, faz turismo. A Elza estimula o marido. Hoje ele trabalha como taxista, ele pode continuar como taxista, não há problema nenhum nessa profissão, mas pode buscar uma outra profissão que a sua formação, porventura, possa permitir. Não é tarde para começar. Ah, já estou velho. Quem é que está velho? O que é ser velho? 80 anos? 90? Não sei. Depende de quantos anos você vai viver. Se você viver 110, 90 é pouco. Não é? Não para de estudar. Volta a estudar. No começo, as sinapses vão demorar no cérebro, mas depois elas engrenam, você é inteligente. Não acha que sua vida acabou. Se fez graduação, volte a fazer um mestrado. Ah, não sei o que eu vou fazer com isso. Aprende, você aprendendo, você vale mais. Alguma coisa vai acontecer. Fez mestrado? Vai para o doutorado. Um curso de línguas. Marido, estimule a sua esposa. Esposa, estimule o seu marido para estudar. Porque depois nós vamos estar aqui para agradecer. E o Salmo 75 nos fala exatamente dessa realidade, e eu vou ler parte dele para os irmãos agora. Salmo 75, que nos fala precisamente da dimensão da gratidão, de como devemos nos comportar, como devemos agir diante daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Você que tem a sua Bíblia pode abri-la, eu vou lê-la na linguagem de hoje. O versículo 1 diz o seguinte: nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças, nós anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Esse versículo nos mostra que, diante daquilo que Deus faz em nossas vidas,
nós podemos e devemos ter uma atitude de gratidão. Os irmãos aqui muitas vezes já me ouviram dizer isso. Que agradecer não é algo que nós fazemos naturalmente. Reclamar é algo que fazemos naturalmente. Mas agradecer é algo que fazemos espiritualmente. Quando nós dizemos obrigado, Senhor, é pela influência em nossas vidas do Espírito Santo de Deus. É, portanto, um estilo de vida. É um jeito de viver. O natural em nós é falar mal dos professores. Não é verdade? Sobretudo quando a nota é aquém da nossa capacidade, não é? Natural em nós. Mas reconhecer, como alguns irmãos aqui disseram, como vocês que testemunharam sabem, aquelas pessoas que pegaram você pela mão, levantaram quando você caiu e empurraram quando você estava desanimado, isso é algo espiritual. Não foi por obrigação que os seus pais ou cônjuges ou irmãos se esforçaram para que estejam aqui. Foi por alegria, porque a vitória deles é a vitória de vocês. Penso que uma formatura simbólica, informal como esta, é a afirmativa de que nós damos graças a Deus. Isso se aplica a cada um de nós, no campo profissional, no campo dos relacionamentos e no campo também estudantil. Em nenhuma área nós exercemos tanto a nossa autossuficiência quanto na área intelectual. É a área mais perigosa para a fé. Não deveria ser-lo, porque o conhecimento às vezes nos envaidece, como se nós tivéssemos aprendido, como se até mesmo aprender não fosse um dom de Deus. Por isso nós fazemos esse culto, para dizer que cada um, desde Fundamental 1 até o mestrado, passando pelas várias outras etapas aqui mencionadas, boa parte que no ensino médio, foi pela graça de Deus. Um diz, eu estudei aqui o ensino médio no Colégio Batista, foi pela graça de Deus. Ou no Pedro II, pela graça de Deus. Ou em alguma outra escola, pela graça de Deus. Ou na Universidade X, pela graça de Deus. Porque a graça de Deus está presente em cada momento da nossa vida. Reconhecemos, às vezes sim, às vezes não. A gratidão nos prepara para novas vitórias. E a gratidão nos prepara para que as nossas vitórias não sejam derrotas. A gratidão nos prepara para que as nossas vitórias não nos levem a encher o peito, achamos que nós sabemos, que nós somos, que nós temos. Porque a gratidão coloca a origem das bênçãos onde deve ser colocada, em Deus. Esses testemunhos nos mostram como Deus é bom, como Deus se alegra. Se eu pudesse, numa imagem até um pouco irreverente, quando vocês aplaudiram aqui, os que entraram, Deus no céu também aplaudiu. Porque mais do que ninguém ele viu a luta de cada um, que cada um de nós é um ser absolutamente individual e incomparável. Tanto nossa velocidade mais forte ou mais reduzida. Reduzida segundo quem? Eu já mencionei aqui mais de uma vez, vou repetir essa história. Éramos estudantes no Seminário do Sul há muitos anos. E eu fazia parte do grupo dos bons alunos. Mas tinha lá um rapaz que era do grupo dos maus alunos. Das perguntas inconvenientes e fora de hora. A matéria já estava na letra Z, ele queria saber da letra P.
Aí fizemos uma comissão, eu fazia parte dessa infeliz comissão, e fomos falar com o diretor acadêmico, pastor Ruther, aqui. Hoje não está aqui, mas já esteve de manhã. Disse, pastor Ruther, não é possível. Não é possível. O fulano em nossa classe, tem que dar um jeito nisso. Que ele atrasa o nosso crescimento. A gente quer avançar e ele fica fazendo perguntas inconvenientes, o professor para a matéria e a gente não aprende mais. Aí ele falou o seguinte: cada um tem o seu ritmo. E muitos daqueles alunos brilhantes da nossa turma não prosseguiram. E alguns que não eram brilhantes são hoje os mais brilhantes. Que cada um tem o seu jeito, sua velocidade, tem a sua história. Mas Deus trabalha com cada um de nós no nosso ritmo, respeitando a nossa história, nossas heranças, nossa formação, fazendo com que, como a história de José, as coisas ruins se tornem coisas boas. O importante é que você tenha a convicção que Deus está escrevendo através de você, na sua família, no seu país, na sua igreja, uma história. Agora, o curso terminado é história. O diploma é história. As fotografias são história. E o que virá pela frente também será história. Deus abençoe vocês. Novas avenidas para que possam trilhar. Conhecer é bom. E conhecer a Deus como o Senhor de nossas vidas torna o nosso conhecimento ainda melhor. Que Ele então abençoe vocês e abençoe então a cada um de nós. Em pé vamos cantar: graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagaste, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavaste minha mente e coração, me deste perdão, restauraste-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Cantemos então. Pelo preço que
Chegamos ao final deste culto. Hoje foi um dia muito especial da nossa igreja. Nos 2 cultos da manhã, nós lembramos a linda história com as sublimes canções de Fanny Crosby, junto com o coro da igreja. Às 5h30, celebramos um culto de gratidão a Deus por 2 jovens que morreram aos 19 anos de idade. Agora nos alegramos com todos vocês aqui que completaram mais uma etapa na sua jornada, sabendo que novas virão. Após a oração, eles vão sair, ficarem todos lá à porta para receber os cumprimentos dos seus familiares e, claro, todos nós. Quero recordar que amanhã temos culto de oração às 19 horas, liderado pelo pastor Alcenir Mota. Na quarta-feira temos culto no mesmo horário, 19 horas, liderado pelo pastor Zé Maurício Cunha do Amaral. E na sexta-feira temos culto dos adolescentes, liderado pelo pastor Cleodair Godoy. No domingo não teremos culto à noite, nem à tarde, nem à noite. Só teremos culto às 9 e às 11. Então, você que é frequentador dos cultos vespertinos, não poderá vir. Mas no outro domingo, tudo voltará inteiramente ao normal. Aqueles que desejam ter mais informações para irem comigo a Israel no Carnaval 2016, Rogério Enachev, dono da empresa que nos leva, estará lá à porta comigo para lhe prestar todas as informações, para você já começar a pagar e você conseguir ir com a sua esposa, né? Dessa viagem realmente que muda a nossa visão da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vamos então dar graças a Deus. Pai nosso, muito obrigado, mais uma vez te dizemos, pelas vitórias que concedeste aos teus filhos e filhas, desde o Fundamental 1 ao mestrado. Damos-te graças porque colocaste pessoas, professores, familiares, ao lado deles, para que não desistissem e chegassem até onde chegaram. Damos-te graças. É presente teu, é dádiva tua. Nós te agradecemos. Pai, por nossas vidas te agradecemos. Por tudo aquilo que tens feito em nossas vidas, sobretudo, te agradecemos pela salvação, pela redenção, pelo perdão, pela reconciliação, pela adoção como filhos que temos em Jesus Cristo na cruz. Porque na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados. Na cruz, a nossa rota de vida foi corrigida. Na cruz, nós podemos voltar a ser homens e mulheres semelhantes a Ti. Damos-te graças por Jesus e é em nome dEle que nós oramos. Todos digam: amém. Acabou.